As ondas se propagam fazendo uso de um meio, falando das ondas mecânicas, porque no caso das ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo. Não há necessidade de um meio material para as ondas eletromagnéticas se propagarem. Mas não importa, quer seja no vácuo, quer seja num determinado meio, as ondas, em geral, fazem uso do meio para se propagarem, mas o meio não se movimenta junto com uma onda. Mediante esse processo, as ondas, em geral, todas elas, transportam energia. Está aí uma utilidade das ondas, né? Transportar energia. Um tsunami, por exemplo, é uma onda, de forma que essa energia pode provocar muita destruição, porque a onda transporta energia. A luz solar, as ondas eletromagnéticas que recebemos, transportam energia. E essa é fundamental para nós. A energia produzida no Sol e que chega até nós sob a forma de ondas eletromagnéticas. Produz também outras formas de energia, mas não vamos levar isso em conta agora. O fato é que ondas transportam energia. Nós utilizamos uma grandeza física para caracterizar o transporte de energia. Essa grandeza física tem o nome de intensidade da onda. Vamos depois defini-la de uma forma um pouco melhor, porque, a rigor, a intensidade é uma média no tempo de uma grandeza. No caso, por exemplo, das ondas eletromagnéticas, é a média no tempo do vetor de Poynting para uma onda harmônica. Então, em geral, a gente define a intensidade para ondas harmônicas. E a gente obtém essa intensidade a partir de uma média no tempo de alguma coisa. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho melhor a respeito disso. Mas o fato é que a intensidade de uma onda é uma grandeza física que é extremamente relevante. Por quê? Porque ela dá a taxa com que energia é transportada, porque é isso que importa. A taxa com que energia é transportada é uma taxa. Quer dizer, quanto de energia é transportada por unidade de tempo, isso é importante, por unidade de tempo e diária também, e diária. Isso é fundamental, porque se eu quiser saber quanto de energia solar chega até uma área de 1 metro quadrado, essa energia, claro, depende desta área. De uma área de 2 metros quadrados, a área é maior. De forma que a grandeza relevante é energia por unidade de área e por unidade de tempo. Também o tempo é importante. Se eu estou recebendo
ondas provenientes do Sol, se eu demorar mais tempo, eu vou absorver mais energia. Menos tempo, menos energia. Então, a intensidade de uma onda, ela dá a taxa de energia que ela transporta por unidade de tempo e por unidade de área. Portanto, se eu tenho uma área maior, eu vou absorver uma quantidade de energia maior. Se eu aguardo muito tempo, eu vou absorver mais energia. Então, esta grandeza é uma grandeza que me dá a energia por unidade de tempo, por unidade de área transportada pela onda. Muitas vezes, no entanto, como no caso de uma corda, é melhor falar em potência transferida, porque nós estamos falando aqui de áreas. A onda, ela se propaga numa corda. Nesse caso, é melhor a gente falar em energia por unidade de tempo transportada pela onda que viaja numa corda. Novamente, nós vamos falar mais de ondas harmônicas, né? Muito bem. A gente pode sempre provar que a intensidade de uma onda é sempre proporcional, então vamos colocar aqui C, vezes a amplitude da onda, ao quadrado, né? Então, quanto maior for a amplitude da onda, maior será sua intensidade. Isto aqui é geral. É claro que para cada caso a gente tem que se desdobrar um pouco, né, para poder deduzir, né, porque cada caso é um caso. Essa constante aqui difere, sim, de ondas de pressão para ondas eletromagnéticas. Então, no caso das ondas eletromagnéticas, aqui eu tenho ε0 vezes C, por exemplo. Essa constante dividido por 2, né? Dividido por 2. Então, essa é uma coisa que a gente pode mostrar. Isso é válido sempre. Eu vou dar aqui 2 exemplos, mas o que eu digo é que isto vale para todas as ondas. Ondas harmônicas, em cujo caso a gente fala de amplitude da onda harmônica. Muito bem, então vamos começar com um caso, depois vamos falar de um outro caso e depois, no caso das ondas sonoras, nós vamos falar de intensidade das ondas sonoras e assim por diante. Ondas eletromagnéticas, já falamos de intensidade de uma onda eletromagnética. Então vamos apenas aqui dar 2 exemplos, relativamente simples, né? O primeiro exemplo é aquele de ondas numa corda, né? Ora, se eu tenho aqui uma corda e eu tenho aqui uma onda qualquer que se propaga numa corda, então a questão é qual é a expressão para a potência transmitida, né? Porque é energia por unidade de tempo transportada por esta onda aqui. Na verdade, eu posso falar em potência e depois eu posso falar de intensidade, né, de uma onda, né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos falar aqui, em primeiro lugar, de potência e depois vamos falar do que é o análogo à intensidade, né? A potência, ela é dada no caso de uma onda, ela é dada pela famosa expressão força vezes a velocidade. Só que só tenho força na direção y, né, vezes a velocidade na direção y.
E a velocidade na direção y, nós sabemos que é igual a dy dt. De forma que, em princípio, nós temos aqui uma expressão bastante geral, né? E Fy, por outro lado, Fy é igual a tensão, né, vezes a tangente, que eu estou falando aqui da projeção, né? E isto é igual a dy dx. Lembrando da interpretação geométrica da tangente, vezes dy dt. Ora, essa é aqui uma expressão bastante geral. Vamos agora fazer uma análise um pouco mais física, né, do que acontece no caso de uma corda. Numa corda, nós temos, vamos considerar uma onda do tipo harmônica, y é igual a A vezes cosseno de kx menos ômega t. Ora, dy dt é igual a A vezes seno de kx menos ômega t, vezes, agora a derivada do que tem dentro, aqui eu tenho menos, né? Portanto, vezes ômega. Dy dx é igual a derivada de cosseno, é menos seno, né? Então, agora eu tenho que derivar o que tenho dentro ali. Então, eu tenho, nesse caso, A vezes seno de kx menos ômega t vezes k. Muito bem. Portanto, a potência, nesse caso, potência é igual a T vezes A ao quadrado vezes ômega vezes K vezes seno ao quadrado de kx menos ômega t. Nós temos como introduzir aqui a velocidade da onda, porque a velocidade é igual a ômega dividido por k, né? Então, eu tenho duas alternativas, ou escrever ômega igual a k vezes v, ou escrever k igual a ômega sobre v. Portanto, a potência é igual a T vezes A ao quadrado vezes ômega ao quadrado dividido por V vezes seno ao quadrado de kx menos ômega t. Agora, se eu fizer a média num período, eu vou obter que a integral disso num período é igual a meio. Portanto, a potência é igual a T vezes A ao quadrado vezes ômega ao quadrado dividido por V e agora meio disso. Ou seja, a potência transmitida pela onda harmônica numa corda. Agora eu aqui estou falando da potência média no tempo, né? Eu tomei a média no tempo. Essa potência média, ela é igual a uma constante, portanto,
que é a tensão, ômega ao quadrado dividido por V, dividido por 2, vezes A ao quadrado. Eu apenas dei aqui um exemplo, né, onde a intensidade é proporcional à amplitude ao quadrado, né. Claro que se eu pegar outras ondas, vamos chegar ao mesmo resultado, absolutamente o mesmo resultado. Ou seja, que a potência média ou a intensidade, né, porque neste caso aqui, o que a gente deve fazer, por exemplo, é o caso de ondas, né, que se propagam, por exemplo, numa haste, numa barra. Para esse tipo de onda, vale novamente uma expressão parecida com aquela. Potência é igual a F vezes V, né? Mas F é igual a A vezes o módulo de Young vezes d eta dx, e a velocidade é d eta dy. De forma que agora, no caso de ondas numa barra, nós já estamos falando, já podemos falar da intensidade, porque agora eu tenho a potência dividida pela área é igual a y vezes d eta dx vezes d eta dy. Agora, podemos pegar aqui eta igual a eta zero é a amplitude, vezes cosseno ao quadrado de kx menos ômega t, e vamos obter um resultado análogo a este aqui. No entanto, neste caso, agora nós vamos obter a intensidade média. E essa intensidade média, é só fazer as contas, é uma constante, né? Eu vou tomar a média de eta, que é a integral de cosseno ao quadrado de kx menos ômega t ao longo de um período dividido pelo período. Então, essa intensidade média é igual a C vezes eta zero ao quadrado. De novo, nesse caso, estou exemplificando, nesse caso eu tenho aqui, de novo, a dedução dessa regra geral. Eu fiz uma dedução para a potência transmitida, que é proporcional à amplitude ao quadrado, no caso de uma corda, e da intensidade, no caso de ondas que se propagam numa barra ou numa haste. De qualquer maneira, nos dois casos a gente acabou de verificar e já fizemos a mesma coisa para o caso das ondas eletromagnéticas. O fato é que a intensidade é sempre proporcional à amplitude ao quadrado.